Olá, pessoal do oitavo período de RI. Esse semestre a gente vai trabalhar novamente, agora online, com a disciplina de arbitragem e mediação internacional. Eu fico satisfeito de poder trabalhar com a turma de vocês nessa retinha final do curso. Bem, pessoal, então aqui a gente vai iniciar o ponto um, lembrando que a parte de plano de ensino, de cronograma, já está disponível no Moodle, tá? E depois a gente vai manter contato para a gente poder conversar em alguns momentos de forma, nem que seja remota, virtual, a gente vai combinar isso através do WhatsApp, tá certo? Então vamos iniciar a nossa disciplina. Pessoal, o ponto um é formas alternativas de soluções de conflitos. Esse assunto, ele vai dar uma introdução geral sobre a disciplina de arbitragem e mediação internacional para vocês. Desde o passado mais distante até tempos mais próximos, na ocorrência de um conflito de interesse entre particulares, a resposta se dava por meio da força, ou seja, no qual um indivíduo ele usava a sua força para se defender do ataque de outro, entre a vítima e o ofensor, de maneira que o Estado, ainda incipiente, intervinha quando o objeto do litígio tratava de aspectos religiosos, e nesse contexto, a melhor forma de resolver as contendas era pelo uso dos costumes. Aqui está se fazendo um histórico bem genérico, na época em que o Estado não atuava de forma tão efetiva para se resolver os conflitos, né? Já partindo para uma segunda fase, foi posta de lado a vingança, seja a vingança coletiva ou individual, para que o ofendido recebesse uma forma de indenização que soasse razoável a ambos, né? Inclusive, nos povos germânicos chamavam isso de dinheiro de sangue. Porém, na medida em que muitas vezes as partes elas não chegavam ao denominador comum em relação a essa reparação, valorização, dando início a uma terceira fase, o Estado teve que intervir, obrigando os envolvidos a nomear um árbitro para apontar o valor da indenização, seja um árbitro particular ou um árbitro integrante do próprio Estado. Na quarta fase, consagrando uma modalidade de justiça que se solidificou, o Estado afastou o uso da justiça privada, passando a ter o poder exclusivo de solucionar conflitos. Aí já é uma fase no qual a soberania do Estado se torna absoluta. Vocês estudaram muito bem a questão do Estado westphaliano e sabem que o Estado passa a adotar aquilo que Max Weber e o jurista Kelsen chamavam de monopólio da violência, ou seja, quando somente as instituições do Estado passam a exercer violência e a monopolizar, inclusive, a resolução de conflitos. O caminho do exclusivismo estatal na resolução de conflitos deixou de ser lógico, tendo em vista a saturação da via judicial, em virtude da dificuldade do aparelho estatal em conseguir dar conta de resolver os inúmeros litígios que, com o tempo, passaram a se avolumar nos tribunais. Então, essa assunção, né, da resolução de conflitos pelo Estado abarrotou o poder judiciário, que passou a ser cada vez mais lento e não conseguiu dar conta do recado em relação aos conflitos que ocorrem na sociedade. Então, o crescente repúdio à ideia do monopólio da jurisdição pelo Estado converteu-se em tempos modernos em repúdio também à canalização de todos os conflitos às vias jurisdicionais, quer estatais, quer arbitrais. Então, atualmente se busca, além do Estado, outras formas de resolução de conflito, e as duas principais formas, para tanto, são exatamente a mediação e a arbitragem. Cândido Rangel Dinamarco afirma que é muito forte a consciência de que não só por atos de terceiro se pode obter a solução de conflitos, através de juízes, árbitros e da heterocomposição, mas também mediante a busca de entendimento pelos próprios sujeitos conflitados com a participação de certos agentes facilitadores que são o conciliador e o mediador, que é o movimento da chamada autocomposição, ou seja, no qual as partes mesmo, por isso que a palavra auto, as próprias partes vão trabalhar na resolução do conflito. Na heterocomposição, fica a resolução do conflito para um terceiro, principalmente os órgãos estatais. A arbitragem, a conciliação, a mediação constituem no direito moderno objeto de muita atenção da doutrina,
com reflexo no direito positivo e, em alguma medida, também na experiência cotidiana. Então, cada vez mais, acho que vocês já ouviram falar, de vez em quando o próprio Poder Judiciário promove semana de arbitragem e conciliação, né, para tentar resolver os próprios problemas de abarrotamento, ou seja, de excesso de ações nos tribunais. Então, você vai ter uma vara aí que vai ter 5, 10 mil processos. Então, essa forma de resolução pacífica dos conflitos acaba ajudando o próprio Poder Judiciário. Seja como for, antes havidos como meios alternativos de soluções de conflitos, os hoje mais corretamente titulados meio extrajudiciais de solução de conflitos, em um primeiro momento foram interpretados como resposta ao Poder Judiciário, atolado e com dificuldades para respirar, e atualmente, devido aos seus próprios méritos, muito mais do que alternativa a esse cenário, se consolidaram, como efetivos instrumentos de resolução de conflitos, independente da situação que alcança o judiciário. Então, cada vez mais, esses mecanismos de resolução dos conflitos entre as partes têm se tornado uma realidade dentro da sociedade e têm alcançado cada vez mais um público maior. Siglas para o mecanismo de soluções de conflitos. A gente tem o MASC e o MESC. MASC são os meios adequados de solução de conflitos. E MESC são os meios extrajudiciais de solução de conflitos. A primeira sigla MASC tem a ver com a adequação pelo advogado na sua competência em solucionar o problema de seu cliente, que inclusive pode ser melhor resolvido pelo Poder Judiciário. Já a segunda MESC se refere aos meios privados para a solução dos problemas, o que não gera conflitos terminológicos. Para Paulo Antônio Alves de Almeida, o conflito é mais que um desacordo que uma discordância entre os membros de um grupo. Implica um elevado envolvimento na situação, a emergência de uma certa intensidade de emoções e a percepção da existência da oposição e da tensão entre as partes. Então, pessoal, esses meios adequados de solução de conflito, voltando aqui um pouquinho, são aqueles que, por exemplo, o advogado ele vai procurar para a parte, inclusive através do Poder Judiciário. Já o MESC são os meios extrajudiciais de solução de conflito, que aí pode alcançar uma míriade que a gente vai estudar aqui, principalmente a arbitragem e a mediação, que não precisa de atuação de advogado, tá? Inclusive, vocês, profissionais de relações internacionais, podem ser futuros mediadores e árbitros. Bem, pessoal, aqui a gente termina a primeira parte dessa aula. Até logo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço para vocês.